bem como cumprimento da condenação em estabelecimentos penais especiais para esses menores entre 16 e 18 anos de idade, é o relatório. Passa-se a discussão para que se determine sua aprovação ou não por este supimpa tribunal. Bom. Uma vizinha que tem um filho de 30 anos que também vive nessas condições. Se você não tem um vizinho desse, talvez o vizinho é você. Exatamente, Capela. Bem lembrado. Então, por unanimidade, é negada aqui a indenização vitalícia a este vagabundo. A esse GR, como diz o ministro Sargento. Tá de brincadeira com a rota. Vamos aqui ao segundo caso, que é uma consulta, né, sobre a viabilidade e constitucionalidade da redução da maioridade penal. Esse é um caso da Argentina. Não, é um caso brasileiro. Sério, brasileiro? Brasileiro. Trata-se de consulta a este magnífico tribunal, apresentada pela turma do Balão Mágico e Trem da Alegria, acerca de matéria específica inserida no projeto de emenda constitucional 18 de 2025, também conhecido como PEC da Segurança Pública ou PEC do Lewandowski. O dispositivo sobre o qual se questionam constitucionalidade e viabilidade é o trecho do referido projeto que prevê a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos de idade completos nos casos de autoria de crimes violentos, bem como cumprimento da condenação em estabelecimentos penais especiais para esses menores entre 16 e 18 anos de idade, é o relatório. Passa-se a discussão para que se determine sua aprovação ou não por este supimpa tribunal. Bom, começamos aqui pelo ministro que mais entende de segurança pública, ministro Sargento. Entendes constitucional e viável a redução da maioridade penal no Brasil? Então, bacana. De Jerry eu entendo, né, filho? Eu sou contra abaixar para 16. Para mim tem que abaixar para 14, filho. 14 já tá de bom tamanho, entendeu, bacana? Se o cara pode, se a mulher pode engravidar, se o cara pode fazer filho, se o cara pode dirigir, se o cara faz de tudo, não quer responder o crime, então a rota acha que tem que responder e tem que abaixar para 14. Outro ponto, filho, os Jerrys que são mais velhos, eles colocam os mais bobinhos para ir lá fazer roubo, furto, porque se for pego não vai dar nada, bacana. Se tiver homicídio também não vai dar nada. Então tem que abaixar, já era para ter abaixado, eu acho que esses governantes que não abaixaram, eu tô de brincadeira com a rota. Então, Vossa Excelência ajuda aí a fazer isso acontecer, eu voto pelo deferimento aí do Jerry, filho. Vamos lá, ministro Rodolfo Marisa, mesmo com a concordância, até porque existem crimes, e não é para qualquer crime, né? São crimes violentos. Isso é um problema nesse projeto de lei, esse projeto de emenda constitucional, né? O que é um crime violento? Todo crime é uma violência, no final das contas. Então, falar um crime violento é chover no molhado. Mas, de toda maneira, uma vez que nós não temos estabelecimento prisional, nem para os Jerrys de maior, onde é que nós vamos colocar os Jerrys de menor? Porque isso vai acabar sendo... Vai empilhar, Excelência. Vai acabar sendo... Um em cima do outro. Vai acabar sendo o ensino fundamental dessa molecada. Eu penso assim, bacana. Se o cara não quer ficar lá empilhado, ele não faça nada errado. Ele não cometa crime, ele trabalha certinho, vende uma água, vende uma balinha no farol, ele pede uma oportunidade. Agora, se ele vai lá e falou, dá o celular aí, ele é o bonzão, ele é o valentão, tem que ficar empilhado lá, tem que ficar lá em cima um do outro. É isso que eu penso, bacana. Muito bem. Por favor. Eu acho que o pessoal pensaria melhor, né, filho? Será que vale a pena? Eu vou ficar lá no teto, lá do lado da lâmpada? Ô, sargento, mas deixa eu trazer uma realidade periférica para o senhor aqui. Muitos desses adolescentes de 12, 13 anos são cooptados pelo crime organizado já ali no começo da adolescência. Criança, às vezes, que está indo para a escola, o traficante fala, cara, hoje você não vai para a escola não, hoje você vai andar comigo. E aí, cara, essa é a realidade. Às vezes... o que o sargento está dizendo é que eles precisam ter medo de ficar com o traficante. Mas não tem medo. Aí também tem outro dado. Existe um medo, existe não é o tráfico no ponto de vista criminalista que seduz a criança.
Hoje, dependendo do Então, lugar que a furto. criança nasce, ela mesmo está disputando para conseguir uma vaga na organização. Exatamente. Sim. Mas eu acho também que os pais, eles Exatamente. acabam sendo coniventes. O filho tá lá brincando com o menininho ali, que fala palavrão, e o pai tá deixando, deixa ele. Falta o pai também falar, você não vai brincar com esse menino, você vai ficar aqui dentro. Eu vim de favela e eu não me mexi com esses caras aí. Eu concordo e eu sou a favor dessa questão da maioridade penal ser colocada no Brasil como pauta, assim como foi na Argentina. Porque a gente vê, por exemplo, o roubo de celular, porque não é furto, é o roubo de celular. O que é uma violência? Imagina a menininha tá andando na Avenida Paulista falando no celular, passa um menino, tamanha violência, puxa o celular da mão Às dela. vezes estoura Pra o ela, vidro. isso é uma violência, entende? O que é violência? Então o senhor trouxe bem o retrato aqui do que é a violência. E é um assunto sério, eu não consigo nem fazer piada com isso, porque é uma pauta que eu gosto de falar. Mas a realidade dos pais, que também são pressionados pelo crime organizado, é bem diferente. A gente culpa os pais por essas crianças estarem na rua, mas a gente não sabe qual que é a realidade dentro da periferia. Porque essas pessoas que são cooptadas pelo crime não estão na classe A e B, estão na classe C e D. E a realidade dentro de uma periferia é muito diferente de qualquer outra coisa, entende? O que falta é mais incentivo para esses adolescentes, incentivo para estudar, incentivo, por exemplo, não frequenta a escola por quê? Às vezes tem aluno que tem 3, 4 aulas vagas, porque o salário do professor nesse país é uma merda. Essa é a questão. E aí vem um governo e faz o pé de meia, 7 bilhões, sabe, para criança, incentivando a criança a estudar. Enquanto isso, o professor recebeu 2% de aumento salarial. Isso é uma merda, porque a criança, ao invés de estar na escola aprendendo, está sendo cooptado pelo crime organizado. Então, assim, existem os crimes, por exemplo, o crime hediondo, principalmente o crime contra a vida. Eu acho que um menino, um adolescente de 16 anos, que pega um revólver na mão e sai para fazer um assalto e comete um latrocínio, tem que apodrecer na cadeia. Porque se ele tem maioridade, teoricamente, para votar, e aí no último pleito político para a presidência, o que houve? Uma campanha gigantesca para que meninos de 16, 17 anos saiam e saiam para votar. Se essa pode responder pela presidência por uma coisa tão importante, por que essas pessoas também não respondem pelo crime hediondo que cometeram? Se ele pode determinar o futuro do Brasil, por que não pode determinar o futuro da sua Exatamente. própria vida? Por exemplo, nos Estados Unidos, com 16 anos, o adolescente sai de casa, vai fazer a faculdade, vai fazer as coisas dele. O adolescente não fica o adulto não fica 20 anos na casa do pai. 16 anos, tchau, faculdade, e responde pelos seus atos. Já que no Brasil nós temos aqui, né, um modelo semelhante de encarceragem ao modelo americano, por que a gente também não faz isso? Já que a gente gosta de copiar os americanos em tudo, diminui a maioridade penal, cai para 16 anos. Cair eu quero ver como é que vai funcionar. O crime vai cair pela metade. E aí, Excelência, respondendo a sua pergunta, vamos ter que construir presídios? Vamos ter que construir presídios. É só tirar 7 bilhões do pé de meia e constrói 3 presídios aí para essas pessoas. É melhor construir presídio do que cemitério para inocente, né? Eu acho que só pra gente... Nossa! Muito bem. bonita essa Que frase, isso, hein? muito bonita a frase. Eu acabei de ver aqui no chat GPT. Agora, como não se constrói nem mais cemitério? É, verdade. Tá difícil morrer, né? Ministro Capella, Tá difícil a sua morrer. opinião. Olha, eu tenho um filho de 10 anos, né, Excelência? E que clonou meu cartão já. Você tá brincando. É verdade. Clonou meu Roblox? cartão, comprou Roblox? PlayStation. Não, comprou um O meu compra PlayStation Roblox. no Mercado Livre. Ô, louco. Ele comprou um PlayStation 5 no Mercado Livre. Mas que é bom ainda. Mas aí falaram pra mim que podia devolver, compra online, pode devolver, né? Aí eu fui no correio e não aceitaram meu filho de volta. Então, eu tentei devolver, eles não quiseram. Falei, não, que não é assim, a política do Mercado Livre, enfim, desisti. Tô criando. Mas você vê... tô criando lá, não sei também se é bom ou se é ruim isso, Excelência. Mas eu acho sim que deveria, eu vou acompanhar aqui o meu par, aqui, o sargento, deveria ser, eu acho que os crimes deveriam ser, existem alguns lugares no mundo que é dessa maneira, que a criança é tratada de acordo com a atitude. Então, o moleque pegou um revólver, deu É 2 tiros o caso da cara. Inglaterra. Na Inglaterra, é assim. né? Então, a criança de 12 anos pegou um revólver, deu 3 tiros no amiguinho, ele tem que ser tratado como tal, como um criminoso. Não dá pra tratar como criança, entendeu? Pegou uma faca, esfaqueou, você entendeu? Não pode. Ah, clonou o cartão do pai. Precisa Aliás, tem dar uma olhada. uma série da Netflix
que é Série filmado do em quê, plano Excelência? sequência da Netflix. Ah, maravilhoso. É filmado em plano sequência justamente adolescência, disso, né? adolescência. É isso? Inclusive, É um ganhou menino de 6 prêmios agora. 12 ou 13 anos que matou violentamente uma colega Aí, ó. de maneira psicopática e é uma série muito tensa. Não. E lá a polícia trata a pessoa, independentemente da idade, de acordo com a gravidade Claro. do crime que se investiga. Eu acho que é isso, é assim que tem que ser, né, aqui no Brasil. Então, quando fala para mim 16 anos de idade, é tarde. Em muitos casos, o sargento aqui pode dizer, Exatamente. em muitos casos é tarde já, porque com 16 anos, como o ministro falou, já foi aliciado pelo crime, já há muito tempo, muitos anos. Agora, como é que a gente pode pensar que o Brasil pode ter uma política criminal igual à da terra da rainha, se a rainha por aqui é a Xuxa? Pois então. Eu nunca tinha pensado por esse A lado. piada já tá pronta, né, filho? Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas pensando que o príncipe é o Sérgio Malandro, já é um futuro que a gente pode enxergar. Então, Excelência, eu acho que... E o Sérgio Malandro que conheceu o capeta em forma de guri. guri. Exato. Verdade. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem sim que tratar. Criança inocente é criança inocente, né? Que a criança que brinca. E no programa do Márcio Garcia. Isso, gente inocente. Gente inocente, que era sempre gente inocente, vê que era sempre os pequenininhos. Ficava com 12 anos, já não era mais inocente. Os moleques, já aqui, ó, mariquinha, maricota, com a direita e com a canhota, só que não é mais Você inocente. que é esse empinando pipa? Tá bom? Então, assim, se você já conhece as maldades da vida, você tem sim que responder por isso. É claro, de acordo com cada caso, né, Excelência? E a criança que ainda tem a sua inocência ilibada, nem sei se cabe nesse caso. Cabe, Bonito pra cabe. O caramba. vocabulário aqui é bom, né, filho? Então, eu acho que... O que a gente tá julgando mesmo? Maioridade Isso, penal. exato. Maioridade, é verdade. Eu fui longe aqui, A última parte, rapidamente, a gente Claro. está falando de maioridade penal, só que a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, no direito penal, se o rapaz comete crime até 21 anos, ele tem redução da pena. que redução. Até 21 anos ele tem redução da pena. Então a gente está falando em diminuir a idade penal para crimes, sem lembrar que a gente tem uma lei totalmente branda para quem comete os crimes. É muito louco, porque uns meninos de 16, 17, 18, 20, 21 anos estão loucos para esse negócio de diminuição de pena. Mas quando recebe um e-mail falando aumente seu pênis, ele quer. Então você veja, é contraditório. Assim. É uma A loucura. gente precisa muito tratar isso Você com... foi agora, velho. Não é isso? Eu mesmo, eu acho que o pessoal indica, sabia? Esses e-mails, eu acho que o pessoal... É as minhas ex que indicaram meu e-mail, sabia? Porque é impressionante o que eu recebo desse e-mail. Não é possível, acho que minhas ex estão indicando lá, né? Bom, então nós temos aqui minha três votos pela viabilidade e constitucionalidade da maioridade penal. Vamos fechar com a análise do ministro Decão. Onde é que está o Tom, Carla? O Tom maquiador? O Jerry tá aqui. O Jerry tá aí, Jerry mas tá o aqui. Tom, eu queria que o Tom viesse dar um retoque na minha pinta. Tá? O seu voto, ministro. Vossa Magnificência, eminentes pares, Vossa Excelência, nossa audiência. Artigo 228 é que prevê a maioridade penal na Constituição Federal. Portanto, se é uma PEC, ou seja, projeto de emenda constitucional, não pode ser declarado inconstitucional. Ministro, se é for uma aprovada pelo PEC Congresso. ou um PEC? Um PEC deveria ser de refrigerante. Uma PEC por ser um projeto de emenda. A emenda. Mas não é o Mas projeto. não é o projeto? Você pode até mudar o sujeito da... Né? Vamos chamar de UMEPEC. O Parei- Você sabe que eu nunca parei para Melhor. pensar nisso aí? Mas foi podíamos agora que eu fazer uma pensei, análise exato. semântica para decidir. Mas Vamos perguntar para a veja, Janja. o projeto de emenda à Por Constituição, favor, Tom, Ele não pode você faz um... Pode deixar a câmera no Caivano, por favor? Ele E não- dá um retoque na minha pinta, por favor. não pode, portanto, ser declarado inconstitucional se todas as formalidades e os ritos do Congresso Nacional, ou seja, das casas legislativas, for respeitado. Então é necessário 3/5 em duas
eleições, né, 2 sessões, para poder aprovar uma PEC nas 2 casas. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade caso venha a ser aprovado. Esse é o primeiro ponto. Agora, quanto ao ponto que o Rodolfo, né, o ministro Rodolfo trouxe, lembrando das questões das periferias, das favelas, que o crime organizado, obviamente, para tentar manter o seu produto, né, que nada mais é do que as pessoas que cometem o crime e financiam a própria organização, eles se valem justamente da fragilidade da lei, da impunidade do país e cada vez chamam crianças, né, com mais tenra idade. Então, você pode encontrar como é que chama aquele lá que... Foguetinho, com 10 anos, 11 anos. É isso, é muito antes aquele dos que 16. entrega um pouco mais velhos, e aí você vai ver meninos com 14, 15 anos portando fuzis. Ora, se um menino consegue portar um fuzil na favela, consegue colocar a arma na cara de um cidadão de bem, ele deve responder como tal. Ele deve responder como um adulto que entende o que está cometendo. Não é a sociedade que deve se dobrar a fragilidade de todo o sistema e morrer, como o ministro Capella disse, ou então ficar vulnerável, comprar carro blindado, pagar seguro de carro. Tem que tratar no bofete, como Exato. disse Agora, aqui ministro, o ministro Sargento. Colocando ele como vítima da sociedade. Tem que né? levar bofete. Agora, ministro, Ponto. é Até importante- porque a criminalidade tomou conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacique oficial viajou para o Pantanal. Isso daí é rapa? Isso é Gabriel Pensador. Ah, tá, eu sabia que era qual. Eu sabia que era um maconheiro, eu não sabia qual. Não, nenhum de nós defende a violência. Não, mas agora E é só uma. querem colocar esses adolescentes como vítima da sociedade. Só uma parte, erro. é isso que eu queria falar, só uma parte. É porque vítima de sociedade, então seria a totalidade da... Vítima também faz vítima. né? Isso. Não, mas é que eu não acho que são vítimas de um meio, né? Porque quando chamam de vítima de sociedade, então o meio deveria ser todo corrompido. Então todas as crianças, e não são todas. Então eles não são vítimas, eles escolhem o caminho do mal, né? E poderiam escolher o caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Era esse a parte? Não, era não, isso vem Cidade de depois. Deus. É o final da Cidade Cidade de de Deus. Deus. Mas o que eu quero dizer é que não são todas as crianças e adolescentes Você que se veja, metem. A gente cresceu vendo o Bozo. Isso, claro. A gente cresceu Eu cresci vendo vendo- cair. A Vovó gente Mafalda. cresceu vendo cair sangue do nariz do Bozo. Não, mas a gente. Você cresceu vendo o Bozo que cheirava cocaína. Eu cresci vendo o Bozo que pegou fogo no ratinho. Que é o Luiz Ricardo, meu irmão. Beijo pra você, Luiz. Ah, mas não, eu sou da época, o Arlindo. Isso, que é o Bozo que cheirava pó. Que pegava a Tem dois Gretchen. Bozos. Tava mamado. Catacrava a Gretchen. Tem dois Bozos, o que cheirava pó e o que pegou fogo no ratinho. Chamava a mãe da criançada de piranha e tudo. Ih, Entrava bebaço. Mas os ministros me permitem, a gente está falando aqui dessas crianças que não são vítimas também da Não sociedade, são eu vítimas. não coloco dessa maneira, mas que contaminam em virtude da impunidade, né, da falta de rigor da lei e da subserviência da sociedade para com as crianças e adolescentes. Essas crianças que não são punidas, seja na favela, seja no crime, seja no tráfico, acabam contaminando os filhos dos pais que estão trabalhando o dia todo e começam a cometer atos ilícitos, inicialmente civis, e passam para agressões como na minissérie Adolescência. É verdade, é verdade. São exatamente. contaminadas pelo fato de que outras crianças não vão presas. Ó, matou fulano, matou Beltrano, não foi preso. impunidade é Ficou muito... 3 anos na casa, nem sei como Até chama, porque- mas na Veja, casa de acolhimento. veja no STF. Não acontece uma coisa com um ministro, o outro se sente incentivado, fica o fácil. outro se sente É isso. incentivado. Na verdade, verdade. o cara chega na favela, aí o coleguinha pergunta, e aí, como é que foi? Foi suave, fiquei lá 10 dias e saí. Agora, se ele falar assim, ó, eu fui roubar com 14 anos, saí com 23, eu acho que o Exato. Aí foi lá, cara fala- mais novinho ia falar, eu não vou não, você tá ele louco? fala, É fui isso. lá, fiquei 10 dias, recebi café, almoço, lanchinho da minha tarde, família rede recebeu social, auxílio. janta, E minha família Cafezinho. recebeu auxílio, hein? minha família recebeu auxílio. É tanto auxílio pra E eles. ainda fiz sexo. É tanto auxílio para eles que outro dia a minha esposa perguntou, por que eu tenho que te dar 3 refeições por dia? É. E eu disse, porque é lei, o preso pode
ter 3 refeições por dia, obrigatório. Tá casado, né, Bacana? Exato. Bom, mas voltando ao caso aqui, eu vou encampar o que disse o ministro Sargento e eu defendo a maioridade penal aos 14 anos. E não só para crimes violentos, não, Excelência. Porque Tá vendo que eu não tô sozinho, filho? há uma questão muito subjetiva na Essa questão do apetite que é também. violento. O que é violento? Exatamente, assim Não, como maus tratos. Exato, Maus tratos. é o que disse aqui, nobre decano. Violento, todo crime é violento. Claro. Isso é de uma violência à sociedade, imbecilidade. né? Pergunta pra vítima. É uma imbecilidade. Pergunta pra É uma vítima. imbecilidade falar Isso mesmo. crimes violentos da mesma maneira que é imbecil quando esses imbecis que lotam o STF falam em crimes antidemocráticos. Exato. Ora, da mesma maneira que não existe crime democrático, não existe crime não violento. Perfeito. Porque o crime per se, ele é o ilícito com um grau de violência reprovável a ponto tal de culminar com a perda da liberdade de quem o perpetra. Pergunta pra vítima se foi violento, o que ela O achou. cara chegou e falou assim, oi, tudo bem? Boa tarde. Você poderia, por gentileza, me passar o seu aparelho celular? É. Não é assim, né, Bacana? Imagina um estupro assim. Oi, boa tarde. Mas Bem. isso está se dando porque muita gente está falando no Brasil, muito se fala no Brasil hoje sobre a responsabilidade, que no lóbulo frontal é onde cria-se a responsabilidade e só fica pronto. Isso é formado. lombroso, já acabou na Idade Média. Não, isso aí. mas isso é novo, Excelência. Tem vários Ah, debates. tá. Não, sobre isso aí é da tabela de. Isso aí é Dizendo a sobre a responsabilidade. desenvolvimento de Fowler. Exatamente. Os filtros éticos só terminam aos 21, 22. 25 anos hoje. 25 anos hoje. Aumentaram 4 anos. Ou seja, é bem capaz a gente estar falando de redução de idade penal. Daqui a pouco querem aumentar para 25. A gente tá correndo risco de aumentar, a gente tá querendo que diminua para 14, falar daqui a pouco não, daqui a pouco vão até os 25, porque segundo os médicos hoje, o lóbulo frontal ali não tá formado, o senso de responsabilidade dessa criança que tem 24 anos não tá formado, vamos dar uma colher de chá aqui e aumentar aqui. Eu queria propor um projeto aqui, será que eu posso? Propunhete. Eu acho o seguinte, quem é contra a redução da maioridade penal, a gente podia criar um crachá, um adesivo no carro, né? Eu sou contra a maioridade penal, a redução da maioridade. Coloca um adesivão lá bem grande, pode ser um adesivo assim, ó. Bem sugestivo. Pode ser um adesivo assim. É. Põe lá. E aí, esses bandidos assaltam só essas pessoas. Ou também não. Você Entendeu? pode fazer como no caso do doador. Você põe em todos os documentos que a pessoa Isso, é doador contra de a órgãos. redução da maioridade penal. Isso. E se essa pessoa tiver a casa roubada, for estuprada, Claro. você olha no documento. Liga pro Batman. Ah, não. Aí, Chama o Bate. aí Luiz Bate vai receber Tocou o muita ligação. Copom, viu lá o cadastro, é a favor, a gente já não vai, não manda ver. Isso, já não vai. Exatamente. Precisa Liga da pro roda. Batman, liga pro Batman. Então acho que a gente podia criar esse projeto Olha, que ótima eu acho ideia, que viu? vale a pena. Eu acho que pode ter também lá no adesivo, garanta a sua cervejinha. Isso. É uma boa, hein? Então acho que é isso. Então você que é um meliante que arrebenta o vidro de um carro para roubar um celular, procure o adesivo, né? Tem ali, faz o L, sempre tem um adesivinho do 13, tem uma estrelinha vermelha. Aí você rouba essas pessoas, porque eles sim, eles estão coniventes com a sua atitude e eles não vão achar ruim, porque sabe que é só para tomar uma E cerveja. se der, você dá um livro pra ele. Isso. Exato. Tá com a pedra, Declarações da Tabata Amaral. tá com a Ano passado, pedra. quando ela Dá um foi livro, assaltada, claro. sabe, Vai quebraram ter o vidro do violência? carro dela, ela fez um vídeo falando, gente, quebraram meu vidro, tentaram levar meu celular, mas tá tudo bem, por favor, tá tudo certo, não vão atrás da criança que Isso, vão assaltar, vai. porque ela não sabe o que tá fazendo. Não sabe. A Tabata Amaral falou isso. Eu falei, meu Deus do céu, ela acabou a tentativa de assalto, quebraram o vidro dela toda cortada, o marido dela todo cortado, e ela tá falando que a pessoa que tentou assaltar era uma vítima da sociedade. Eu acho pouco, eu acho pouco. É porque ela tem dinheiro para comprar outro Eu celular. acho pouco. É porque ela tem dinheiro para pagar o vidro quebrado. Ela não foi É assaltada às porque 5 esta horas da manhã. sirigaita é casada com um coronelzinho do Nordeste. Ela não foi assaltada às 5 horas da manhã no ônibus, no ponto de ônibus, esperando um 749 para poder. Ela não É parcelou em verdade, 12 é vezes, porque né? depois que ela tem uma noite de amor com o coronelzinho, ela acorda e as serviçais estão lá. A Sinhá, que é um omelete,
Isso aí também eu não concordo com o que ele falou, não, tá? Quero deixar só registrado. Eu sou contra isso que o Pavinato falou, eu sou contra. O que você é contra? Não, porque Processo, num processo eu já uso esse corte aqui, ó. Já vou só com esse corte, ó. Eu fui contra, tá? E eu não tenho o dinheiro que você tem, não. Eu não tenho as costas aqui. Vai pra puta que Eu não pariu. tenho dinheiro, mas tenho coragem. Eu endosso o que Vossa Excelência falou. Endossa, Siricaita endossa. do cacete. Vai, endossa. Bom, A hora então, que vocês olha. comer lá Por unanimidade, é declarada constitucional e viável a redução da maioridade. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.